Opa, gente, boa tarde. Hoje tá rolando uma parada que eu considero bacana. Hoje é domingo. Hoje, dia da minha gravação aqui, hoje que eu tô gravando aqui, é domingo dia 15, coisa de meio-dia e meia, né? Então vamos dizer assim, estou gravando esse episódio no dia em que vocês estão recebendo um episódio, mais ou menos no mesmo horário. A diferença é que esse episódio que eu tô gravando, se eu não me engano, bom, hoje é dia 15 de junho, e esse episódio que eu tô gravando, ele vai ao ar em julho, se eu não me engano, lá por volta do dia 15. Então é tipo um mês, né? Eu tô colocando um outro ritmo nas minhas gravações para poder, tô intensificando as gravações para poder recuperar aquele buffer, né? Aquele amortecedor, né? Aquele estoque de gravações para ter mais ou menos um mês de antecedência. Então eu tô gravando um episódio que irá ao ar para vocês daqui a um mês, provavelmente lá pelo dia 15 de julho. Se o dia 15 de julho for um domingo, não sei também. Hoje é 15, o próximo domingo é 22, o outro é 29, o outro seria o dia 36. Só que não existe o dia 36, só vai até o dia 30. Então o primeiro episódio de julho irá ao ar no dia 6, não é isso? E o segundo no dia 13. Então é isso. Então hoje eu tô gravando o episódio do dia 13 de julho. Hoje é um domingo, eu tô passando um frio aqui em BH. Pelo menos não tá ventando. Eu tô fazendo a minha caminhada. Como é um domingo, provavelmente não haverá tanto, como se diz, tanto trânsito, né? Então é uma caminhada mais silenciosa mesmo. Então o áudio provavelmente ficará melhor, né? Mas tô gravando na caminhada, feito sempre faço. Saindo da minha casa e indo até o metrô Eldorado, para descer no centro da cidade. Que hoje eu não vou trabalhar, mas eu tenho que resolver coisas. E aí eu tive de sair da minha casa aqui no Eldorado e fazer 2 caminhadas e pegar 3 conduções. Mas eu tô feliz, porque a minha esposa tá recuperando bem da cirurgia, eu tô recuperando bem das minhas coisas, meu menino tá ótimo de saúde, minha vida tá indo bem, estou pagando minhas contas e colocando meu podcast em dia. Tem outras coisas ainda que estão acontecendo, mas vamos dizer assim, por enquanto as minhas prioridades são essas, né? E hoje eu vou continuar falando do meu cenário nesse episódio que é o 41, mas que na verdade é o 42, né? Que eu gravei. Você vê como é que as coisas às vezes elas são erráticas e a espontaneidade ela carece de um planejamento, ela realmente produz um resultado debilitado, né? Até de certa forma omisso em determinadas questões. Por exemplo, eu não falei o nome do cenário quase nunca com vocês. E nem por que chama do jeito que chama. E nem por que é do jeito que é. Meu Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né? A questão até de educação. A gente se apresentar para as pessoas, a gente fala o nosso nome. A gente apresentar alguém para as pessoas, a gente fala o nome. A gente apresentar qualquer coisa para alguém, a gente fala o nome da coisa. Não. 42 episódios até eu falar para vocês que o nome do cenário é Onírea, de onírico, que tem a ver, né, que é relativo aos sonhos, né? Onírico é aquilo que é relativo aos sonhos. Onírea é o nome do cenário que eu achei mais adequado de colocar. Por quê? Porque é um cenário que tem essa coisa da fantasia, e a fantasia passa muito, no meu modo de ver, pela questão do devaneio, do psicodélico, do surreal, do irreal, né? Do sei lá, do estranho, daquilo que não faz sentido de fato no nosso cotidiano, né? Aquilo que tem a ver com os sonhos. Não tem pessoas que interpretam sonhos
porque os sonhos não são literais, eles são uma percepção enviesada, ou uma emanação enviesada do nosso subconsciente a respeito daquilo que o consciente está captando ao longo do dia. Aí a gente dorme, sonha, e o sonho vem aquele trem todo encriptado, vamos chamar assim. A gente lida com aquilo sem saber que está lidando com aquilo, né? É assim que eu penso a fantasia. Quando a gente projeta a fantasia, quando a gente pensa a fantasia, quando a gente vive a fantasia, vendo um filme, lendo um livro, participando de uma peça de teatro, o que quer que seja, o que a gente está fazendo é interagir conscientemente com algo, né? Uma manifestação do intelecto humano que está muito mais conectada com a nossa subjetividade do que com a nossa objetividade. Quando a gente lê essas histórias, por exemplo, de Ali Baba e os 40 Ladrões, quando a gente lê um Júlio Verne, né? Quando cada um vê o do cada um e abstrai um pouco a existência humana para poder imaginar tudo aquilo como sendo real, é meio que um sonho, é meio que um passeio num faz de conta, né? Numa mentirinha, numa brincadeira, comidinha de mentirinha, né? Quando você está brincando com seu filho, com sua filha, com sobrinho, sobrinha, com crianças de modo geral, aquela brincadeira daquelas crianças não acontece de fato estritamente sobre as regras de um mundo real. Ela acontece numa simulação de fantasia, né? De irrealidade. Então eu pensei que tudo isso pode ser reunido, agrupado no sonho, no sonhar, né? E não é uma referência a Changeling Dreaming, né? Changeling, o sonhar, não é uma referência direta, até porque a ideia do cenário é anterior à publicação do Changeling, mas está mais ou menos na mesma direção, está mais ou menos no mesmo rumo, porque quando a gente fala de fantasia, a gente não pensa tanto nas limitações da fantasia, a gente pensa naquilo que nos agrada, claro, óbvio, né? A gente cria fantasias para poder suprir nossos anseios, seja nossos anseios por satisfações, seja nossos anseios por euforia, conquistas, seja nossos anseios por desafios, por nos sentirmos desafiados, testados, para podermos, né, nos provar, nos colocar melhor perante nós mesmos ou quem quer que seja. E o brincar é muito disso também, né? O brincar mais sério, ou brincar menos sério, ele passa muito por imaginar. E eu não sei, mas eu não consigo separar a imaginação do sonho. Então eu pensei que Onirea seria o nome perfeito para o meu cenário de campanha, né? E aí eu fui criar o mito fundador do cenário. Como que surge? Que diabos? Né? Como diabos surge Onirea? Muito simples. Muito simples. Jogar RPG é basicamente a experiência de se estar fazendo de conta, de se estar delirando com os pés no chão, de se estar numa psicodelia sóbria, às vezes nem tão sóbria, muita gente joga embriagado. Não é o meu caso, né? Mas esse sou apenas eu. E de uma maneira genérica, vamos dizer assim, a gente pode dizer que jogar RPG é meio que sonhar acordado. É criar um sonho que você está compartilhando ali com algumas pessoas e vocês estão todos acordados, ainda que seja um corujão, ainda que já sejam 11 horas da noite e você esteja jogando online e você dê aquelas cochiladas básicas, né? Que eu, por exemplo, dava quando eu jogava as mesas online com a galera do Arcaia, do Barrel Maze, do Ark, né? Do Samuka e de outros grandes companheiros. Então, o que eu fiz? A origem do mundo é basicamente a seguinte. Essa é a história oficial e é meio que a primeira boa ideia que eu tive, tá? Então ela, nos primeiros livros que eu escrevo, que eu estou escrevendo, ela é basicamente a maneira como eu explico, como eu resolvo, tá? Então, para essa divindade cultuada pelos humanos,
conhecida em meia dúzia de reinos humanos, que abrigam um total de uma população de uns 5 milhões de pessoas, para essa divindade, que é a divindade, vamos chamar de maior, chamada Onira, né? O que aconteceu? Aconteceu que ela sonhou, ela teve um sonho, e nesse sonho tinha esse mundo, tinha esse lugar, né? No meio do cosmos tinha um outro cosmo, e num canto desse subcosmo tinha um pequeno mundo, e esse pequeno mundo tinha características fantásticas, porque ele unia a vida e a morte, a magia e a mecânica, ele unia o fantástico e o cotidiano, ele unia o impossível e o corriqueiro. E esse mundo, ele demonstrava-se como um palco perfeito para quaisquer interações possíveis entre essas facetas. E essa divindade, enquanto sonhava, enquanto dormia e sonhava, um belo momento acordou. Só que ela acordou e ela gostou tanto daquele mundo que ela decidiu continuar sonhando acordada. E assim, por onde ela migrou sua existência, ela trouxe esse sonho vivo dentro dela. E essa divindade, essa deusa, soube trazer para dentro do seu sonho outras entidades conhecidas, influentes, pertinentes, interessadas, né, em dividir aquele sonho. E a partir disso, aquele palco, que primeiro era basicamente um mundo cheio de possibilidades, porém ainda vazio, ele foi sendo preenchido, e ele vem sendo preenchido com as contribuições dessas outras divindades, conforme o tempo foi passando. E aí, da interação dessas divindades com a magia do mundo e com o mundo de fantasia em si, você tem a origem de todas as coisas, das mínimas às mais grandiosas, que fazem com que esse mundo de jogo seja assim tão plural, tão possível, tão carregado de possibilidades, tão admirável, tão chocante, tão fantástico e tão cativante. E a partir dessa origem, esse mundo se apresenta aos seus habitantes como sendo um lugar de possibilidades infinitas, como sendo um lugar onde você tem sim, qualquer indivíduo tem sim condições de interagir, crescer, conhecer e se tornar parte mais significativa ou menos significativa, mais importante ou menos importante, mais influente ou menos influente. Então, da mesma maneira como as divindades, todos os ocupantes desse mundo têm sim como participar da própria construção coletiva que é a existência nesse mundo. Então, a partir disso, eu comecei a colocar as diversas populações, conforme já dito aí nos últimos 20 episódios dessa segunda temporada, né? E, vamos dizer, para que isso não ficasse uma coisa assim tão perdida, eu coloquei esse, vamos chamar de mito originário, né, em várias outras civilizações, várias outras lendas e histórias, vários outros povos, né, com pedaços aqui e ali, com interações lá e acolá, com passagens que se concatenam e que, apesar de não serem plenamente concordantes, há sim os conflitos nessa interpretação, mas é inegável que existe uma balança de forças que sempre é procurada a partir dessa interatividade. Então, por exemplo, alguns povos creem que as divindades são protetoras daquele povo. Alguns outros acreditam que as divindades são as controladoras, supressoras, repressoras
de todos os povos. Alguns outros povos acreditam que eles mesmos são as divindades, né? E levam levam essa ideologia, esse pensamento, às vezes às últimas consequências. E nós temos as próprias divindades, com a sua própria maneira de interagir com o mundo, com as suas próprias regras, com os seus próprios ditames, dogmas e etc. E a partir disso, a gente tem que o mundo, por receber tantas contribuições de tantas e tantas e tantas pessoas, entidades, épocas, condições e eventos diferentes, o próprio mundo acaba por ter uma vontade própria. Ele acaba por se manifestar perante a realidade. Então esse é um lugar onde você pode ter todo tipo de subversão às regras, porque as regras elas oscilam entre as épocas de dominação de uns e de outros, de tais lugares para outros lugares, de tais indivíduos para os outros indivíduos, de maneira que o que você tem é um cenário que pode abarcar basicamente todo e qualquer tipo de jogo que você queira de fato experimentar. Basta que você esquadrinhe um determinado lugar, basta que você resuma ou esboce um leve conjunto de regras, basta que você entenda que aquele mundo está ali para propelir a história para frente. Ele não está ali para que as coisas fiquem paradas, simplesmente porque não é o que ele quer que aconteça. O que ele quer que aconteça é que as histórias evoluam, sejam elas breves contos de uma página de 20 minutos, sejam elas epopeias, né, óperas ancestrais, histórias magistrais, poemas épicos, contos de cavalaria, ou o que quer que seja, de hoje em dia até a saga de Gilgamesh, 5.000 anos atrás. Esse mundo sempre está aí disposto a contribuir para que a história evolua, cresça, se torne mais vasta e etc. Então, dentro desse contexto de um mundo que se apresenta como um palco a ser acessado, a ser redecorado, a ser modificado, improvisado ou implementado, as pessoas podem criar os seus jogos, as suas aventuras, os seus brincares das maneiras mais diversas que eles quiserem, né? De maneira que cada um é livre para usar o material da maneira que quiser, da maneira que achar melhor, no contexto daquilo que melhor lhe aprouver. Se você quiser utilizar como sendo um mundo infantil para crianças, para estabelecer um jogo inocente, um brincar sem dados, sem divisória nem nada, você pode. Se você quiser fazer um jogo adulto, num mundo despótico, num mundo distópico, num lugar muito pouco aprazível, você pode também. Se você quiser conduzir uma aventura de aventurismo heróico, também pode ser possível. Se você quiser conduzir uma aventura de um aventurismo anti-heróico, dá para fazer também. O que importa é que o mundo, ele existe para ser o palco das aventuras que você e seu grupo querem jogar. Sejam elas do gosto, do bom gosto, do melhor gosto, do pior gosto, do mau gosto, dos RPGistas serião, serious business, do RPGista jocoso, do RPGista malandrão, do overpower, do que quer que seja. A ideia é que o jogo seja utilizado da maneira que os grupos acreditem ser a melhor maneira. E por que isso tudo que eu estou dizendo é importante?
Por que eu achei que eu tinha que vir aqui dizer que cabe aos jogadores, ao grupo de jogo, utilizar o material conforme eles quiserem e acharem melhor? Ora, meus amigos, ora, eu sou um RPGista que tá aí há 30 anos. Eu já vi 15 mil discussões diferentes, 15 mil guerras de edições. Eu já vi não sei quantos milhões de pessoas, fãs de cenário de campanha, e se criticando, se apunhalando, se cutucando por dizer que um tá usando Forgotten Realms certo e o outro tá usando Forgotten Realms errado. Eu já vi isso para Ravenloft, eu já vi isso para o Mundo das Trevas, os By Night da vida, eu já vi isso para o Tredroy de GURPS, né? Eu já vi isso para os Supers, para Carameicos. Nossa, como eu já vi gente falando de Mystara. Ai, e dá uma preguiça, sabe? Dá uma preguiça. Então, quando eu comecei a pensar o meu cenário, eu quis pensar um cenário onde tem de ser dito sim o material, que é o impresso e publicado, que ainda não foi, né? Será impresso e publicado. Ele é apenas o material oficial. Ele é simplesmente, vamos dizer assim, o que eu dei conta de publicar, que eu darei conta ainda, que eu ainda não publiquei, né? O material que o mestre decidiu escrever, ele é tão legítimo quanto. O material que os jogadores decidirem desenvolver, ele é tão legítimo quanto. Então existe uma apropriação que as pessoas fazem um pouco mais ou um pouco menos, mas que ela tem que ser reforçada. No meu modo de ver, o material de RPG é para você se envolver com ele e tirar dele o melhor que você conseguir. Se o melhor que você vai conseguir é lendo tudo e seguindo a risca, que seja. Se o melhor que você vai conseguir é pegando 10%, 5%, você não gostou de praticamente nada, vai pegar só 5%, então é isso, meu filho. Não tem nenhum problema não, entendeu? Segue a vida firme no seu propósito, tá? Não pense que ele é autoridade no assunto. Tem de autoridade não, velho. Eu serei o autor do material quando ele for publicado. Será sempre um enorme prazer conversar a respeito dele. Mas não se iludam, os jogos, para serem divertidos, eles dependem do grupo de jogo. Eles não dependem do que de fato o autor escreveu no livro de regras, no livro de cenário, o que quer que seja. Ele depende do tipo de história que você está querendo ou conduzir, ou elaborar, ou improvisar, ou uma soma de qualquer um desses três ou mais quais fatores, e da maneira como o cenário de campanha, a postura do cenário de campanha em receber esse conteúdo. Então a ideia é que o mundo, ele já é, por premissa, um sonho. Ele já é, por lastro, um devaneio. Então ele não é para você o levar assim, a ferro e fogo, obrigatoriamente. Ele é um pedaço de um sonho. Geralmente, quando nós acordamos e nos lembramos dos nossos sonhos, a gente lembra de pedaços dele. A gente não se lembra dele todo. A gente lembra de porções, trechos, né? Então, a ideia é que você acesse, leia, aprenda, né, até onde for possível, e selecione o que você achar melhor para conduzir, para apresentar de maneira que você achar mais adequado. Mas não se prenda tanto assim ao texto escrito. Observe o conceito. Se o seu sonho não couber dentro do que foi escrito, elabore em cima. Se não tiver jeito, jogue fora. Entende? Livre-se das amarras. Mas não conduza seu jogo de maneira leviana, se enganando. Conduza o jogo que você sempre sonhou em conduzir. Tenha os personagens que você sempre quis que existissem e nunca existiram. E lembre-se, como o jogo não tem um
roteiro, não é de fato garantido que o que você planejou vai acontecer, tá? Bom, se você quiser criar o roteiro, crie o roteiro, jogue o roteiro, realize-se na conclusão do roteiro e seja feliz com o roteiro. Mas eu não vou produzir esse roteiro porque dentro das minhas limitações eu não acredito de fato que eu tenha capacidades tais de editoração de texto que me permitam elaborar um roteiro que saciaria o desejo de tantas e tantas pessoas assim, tá certo? Então, gente, eu agradeço muito a vocês, todos e todas e todes e sei lá mais quem, por mais uma vez darem ouvidos a essa não tão breve explanação a respeito do meu cenário de RPG que se chama Oníria. Vamos deixar bem claro, né? Que deriva de onírico e tem a ver diretamente com aquilo que nozinhos queremos no RPG, que é basicamente um faz de contas, um jogo de mentirinha, uma distração da realidade que nos ajude inclusive a enfrentar essa realidade e torná-la um pouco mais suportável, né? E sendo assim, eu me despeço. Ótimo domingo para todos e todas e todes. E continuemos em frente, sigamos em frente. E na semana que vem eu gravarei o próximo episódio, onde eu vou falar de um continente chamado Azelon, que é o continente, vamos dizer, o primeiro continente que eu escrevi para esse mundo, onde tem o pessoal mais interessante, mais cativante que eu já consegui escrever. Peço a vocês que curtam e compartilhem essa palavra, tá? Eu tenho links também, tem esse podcast na Amazon Music, tem ele nos outros lugares. Eu parei de divulgar porque eu perdi os links que eu tinha anotado não sei aonde. E meu computador estragou e eu não estou podendo acessar esses dados. Mas tentarei recuperá-los de modo a reenviar os links, porque tem gente que não curte Spotify, não tem problema, não estou aqui para julgar ninguém. E aí eu peço a vocês que deem uma olhada no Amazon Music, Amazon Play, aqui no Spotify. Tem também um canal no YouTube, que eu acho também que está replicando os podcasts, episódios, mas eu não sei. E mais alguns links agora que eu dei uma esquecida. É isso, gente. Obrigado. Gostou ou não gostou? Manda no comentário, que eu leio, respondo a todos, tá certo? E até o próximo episódio. Bom domingo todo mundo. Fiquem nas bênçãos.